De volta para a continuação de O Perito Podcast com a doutora Aletheia Meira, grande síndica profissional, um bate-papo muito bacana. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, dê um like e se inscreva no canal. Aletheia, dar um like. Você é uma especialista nisso. Você tem muitos programas nas suas redes que eu vejo. É importante dar o like, porque quando você dá um like, já fica ali subentendido que aquele assunto é interessante. Então, tudo que tiver referente àquele assunto que você deu like, vai aparecer para você. É por isso que quando você entra lá e você às vezes curte uma coisa e depois você começa a receber assuntos referente àquilo que você curtiu, você fala, nossa, tá aparecendo agora direto aqui pra mim coisas de engenharia. Depois que você curte o programa do Perito, vai começar a aparecer assuntos similares. E inclusive vai aparecer também o Perito se a pessoa se inscreveu no canal e ativou o sininho para ela poder ser avisada do próximo programa quando vai ao ar. Ou seja, amigo síndico que estiver assistindo aqui, você já viu o conselho da Aletheia, por favor. Verdade, tem muito síndico aí que tem canal no YouTube, né, que posta bastante coisa e é legal. Aletheia, vamos voltar um pouquinho na nossa conversa da primeira parte desse nosso bate-papo de hoje. Você se sente segura para avaliar uma trinca por conta própria? Até que ponto? Como é que é esse relacionamento seu com a trinca? Com a trinca, Como é que vocês conversam? Olha, eu não me sinto segura, não. Até porque são tantos casos que a gente vê hoje em dia que aparece, né, na TV, casos da mídia. E você sabe que ontem, eu dando uma olhada em alguns programas, eu vi que já fizeram 2 anos que ocorreu aquele incidente, aliás, aquele desabamento, né, aquela coisa horrível do edifício Andréa, lá em Fortaleza, em Ceará. Sim. Né? E que veio abaixo aquele edifício. E aquilo ficou muito marcante para mim, porque quando passou na TV, e eu fiz questão de ver várias matérias, inclusive também na internet, porque eu falei, poxa, não é possível que aquela síndica, que era uma síndica, inclusive, se eu não me engano, ela faleceu, morreu, né, no desabamento, passa ali pela garagem e vê aquelas colunas totalmente comprometidas, porque é muita falta de... Deixa eu corrigir você. Deixa eu corrigir você. Pode corrigir. Ali não foi uma falta de atenção dela. As colunas estavam comprometidas, ela contratou uma empresa para fazer a recuperação estrutural, mas essa empresa tratou daquele problema desastradamente, sem princípios. Ela não tinha experiência naquele assunto. A síndica foi culpada porque ela contratou uma empresa desabilitada, sei lá, que não tinha a expertise naquilo. Mas a empresa falhou muito. Ela não escorou o que devia, saiu demolindo, etc. Essa é a história do desabamento de Fortaleza. Sim. Né? É que a gente, quando começa a trabalhar com isso, a gente vai pegando algumas coisas e mostra a cena do pessoal trabalhando e descascando as colunas e sem escorar realmente. É a primeira coisa que eu questionaria. Não tem que escorar tudo para depois mexer? Claro. É a primeira coisa que eu questionaria. Aí, como você falou, a síndica, ela contratou uma empresa, então ela achou que ela estava em boas mãos. Agora, o contratar empresa, que também é responsabilidade do síndico, e começa por aí, até que ponto eu posso responsabilizar essa síndica de ter sido negligente ou não? Então, eu vou te explicar uma outra coisa. Um acidente dessas proporções não acontece por uma causa única. É uma conjunção de coisas, de fatores que levaram aquela desgraça toda. Uhum. É a mesma coisa, um avião não cai só por um motivo. De repente é o tempo ruim, uma turbina que falhou, uma manutenção mal feita, a imperícia do piloto, enfim, é um monte de coisas juntas. Sim. Que parece que o homem lá em cima levou as coisas a se encontrarem.
para que aquela ruína acontecesse. Então, no caso de edifícios que têm esse tipo de problema, tá? Tem que se pesquisar muito o que aconteceu na história, obras passadas, principalmente. Aquele prédio que caiu no Rio de Janeiro, por exemplo, há uns 5, 6 anos atrás, tá? O que aconteceu? Houve uma reforma e tiraram um ponto de apoio, aí a edificação ela se acomoda, ela acha um ponto de equilíbrio. Aí o outro morador mexe mais um pouquinho, ela acha um ponto de equilíbrio. Bom, depois da 4ª, 5ª, 10ª intervenção, não tem mais jeito. Então, pode ser também que não se atentou às condições estruturais do edifício antes de começar aquela recuperação estrutural. Será que foi feita uma avaliação criteriosa a respeito disso? Será que o condomínio contratou um engenheiro para fazer ele a gestão daquele serviço que foi contratado? Porque a gente viu que a síndica, ela contratou tudo, ela fez tudo, contratou a empresa muito bem e tal, só que será que ela tinha condições de chegar? Não, eu já contratei a empresa, então posso deixar ela com rédea solta? Às vezes as coisas não ocorrem desse tipo. Porque a empresa também ela não sabe o passado do prédio, quem que fez obras irregulares. Será que ela fez uma vistoria em todo o condomínio antes de sair demolindo o pilar? Aletéria, você conhece outras formas de aviso que uma estrutura pode dar, além de uma trinca? De que ela está com problemas, assim? Olha, tecnicamente, não sou técnica nisso, mas como síndica eu observo, né? Então, além das trincas, além das manchas, né, para ver a coloração, se tem alguma infiltração de água, se tiver, da onde que viria essa infiltração de água, observar exatamente essa extensão, né, ou largura da trinca, se a trinca, de repente, cresceu a extensão dela, ou se ela abriu mais. Né? Então, eu vou te dar um dado novo para você pensar e responder para a gente aqui, tá? As estruturas, elas se movimentam naturalmente, tá? Às vezes, essa movimentação é anormal, mais do que devia. Certo. Você já percebeu isso? Você já sentiu que as coisas estão tão diferentes? Pode ser, por exemplo, que um piso que era plano, de repente não está mais, ele está inclinado. Você não consegue mais colocar uma bolinha lá, que a bolinha vai correr. Sim. Entendeu? Você percebeu? Isso a gente chama de movimentação da estrutura. Você consegue identificar alguma coisa assim? Você já parou para pensar nesse assunto? Olha, eu tanto já parei para pensar nesse assunto que às vezes eu fico até filosofando sobre ele, né? Porque é mania de advogado, a questão da responsabilidade. Então, eu gosto de agir no preventivo. Alguma coisa muito fora do comum e que às vezes possa ser que nem seja algo urgente, que é justamente igual, no meu condomínio nós estamos fazendo uma reforma do estacionamento. E esse estacionamento, ele tem uma parte que é laje, outra parte que não é laje. Mas só que é uma área muito grande mesmo. Então, depois do cimento feito novo, apareceu uma trinca e eu queria entender o porquê daquela trinca, né? E o pessoal da empresa, os engenheiros, me explicaram de uma forma que eu entendi. Exatamente essa questão da movimentação, por ser uma área muito grande. Me explicaram sobre a cura do cimento, entendeu? Da questão da água. Então, quando eles disseram, olha, foi normal essa trinca que apareceu, né? Para você explicar isso, e os condôminos cobram também, né? O porquê daquela trinca ter aparecido. Então, eu já consigo explicar melhor hoje o porquê, né? E aí eles fizeram o reparo dessa trinca, mas eu entendo que ali o solo, a área onde está localizado, é uma área que vai aparecer volta e meia uma trinca, justamente porque é uma área onde o solo embaixo ele está sempre se acomodando. E embaixo a gente tem uma avenida que também tem o fenômeno da trepidação, trepida muito. E justamente tem uma parte no estacionamento, que inclusive o porquê da reforma, que ela estava afundando. É um piso que afunda.
Então, é claro que agora reformou, foi feito lá um nivelamento, colocado entulho, enfim, tecnicamente foi feito o que tinha que ser feito. Mas futuramente é algo que lá na frente possa ser que comece a acontecer novamente, justamente por causa das causas da área, do terreno, da trepidação, da dilatação térmica, enfim. É por isso que é necessária a manutenção, né? Não deixar acontecer já, afundou, trincou, rachou. E era um condomínio que há muitos anos não tinha manutenção, né? Nesse piso, nesse estacionamento. Então, quando eu entrei lá de síndica, realmente, assim, a primeira coisa que eu pensei foi na parte de segurança, pelo tudo desnível, né? O desnivelamento do piso muito grande. Então, as pessoas tropeçavam e caíam, né? E isso é questão de segurança. Então, peraí, a gente tem que arrumar esse piso, né? Até a questão de poça d'água. Então, começa a trazer um monte de consequência. Então, água empoçada, aí naquela trinca começa a infiltrar. A laje começa a absorver aquela água. Aí você vem com outro problema, que é o comprometimento, né? Excelente. Você falou um monte de coisas, de causas e efeitos das movimentações. Tá? Vamos recapitular. Primeiro, a Letéia falou sobre a cura do cimento. Para quem não sabe, o cimento, o concreto e as argamassas de cimento, é formado por vários componentes. É o agregado, que é a pedra, a areia, o cimento e a água. Esses materiais, eles se combinam e ali tem um processo de cura, que a gente chama, que muita gente também conhece como secagem. O concreto já está seco. Na verdade, é um termo impróprio. O concreto já está curado, onde ele perdeu uma parte da sua água e adquiriu uma resistência física, uma resistência mecânica do cimento que cresce com o passar do tempo. Tá? Nesse processo de perda de água, há movimentações. Então, até certo ponto, isso aí é normal. E essa movimentação, ela cria essas fissuras e tal, que o engenheiro da empresa te explicou acertadamente, por aí mesmo. Agora, existem movimentações que fogem do normal. Elas são mais do que deve. Tá? E aí, a gente percebe alguns sinais aí. Tá? Uhum. Por exemplo, uma poça d'água que não existia, que começa a se formar porque o piso se deformou, né? Ou até uma porta que você não consegue mais fechar. A porta não fecha mais, por quê? Porque a estrutura se movimentou e o batente saiu fora do esquadro e a porta não fecha. Nesse ponto, você precisa tomar muito cuidado, que às vezes é um problema de umidade. As portas hoje, elas não são de uma qualidade top, né? Elas absorvem água, elas estufam e às vezes ela não cabe mais no batente. Então, por isso que ela não está fechando. Mas muitas vezes é porque o próprio batente se deformou, porque ele acompanhou a deformação da parede. É aí que eu digo que existem outros sinais, não apenas uma trinca, que te levam a pesquisar o porquê de uma movimentação estrutural e de uma anomalia um pouco mais séria. E isso que você está falando é tão verdade que nesse mesmo estacionamento tinha uma guarita. E essa guarita, a gente começou a observar... Parece que a guarita amanheceu um pouco mais torta. Parece que a guarita está fora do lugar. Então, conforme foi passando, a gente foi percebendo, os moradores, todo mundo olhava e falava, essa guarita, vamos começar a medir a guarita? E a primeira coisa que eu percebi foi exatamente a porta que não fechava. A porta da guarita não fechava, ela estava tombando, né? Então, a porta que ficava, né, a entrada da guarita onde tinha a porta, como ela estava tombando e a porta ficava exatamente na parte mais baixa do tombamento, que a gente via esse desnível, a porta estava pegando. E não era caso porque a porta era ruim, porque para confirmar isso tinha um cano, né, de uma calha que acompanhava, antigamente fizeram uma calha em volta da guarita e ela descia um cano que ia até o chão. E esse cano, ele não era encostado no chão, mas como a guarita foi movimentando, esse cano encostou no chão e não só encostou no chão, como o cano começou a envergar. Por quê? Porque pressionando. Exatamente, então estava tombando a guarita.
né? Então, isso foi um caso de chamar um técnico, né? Inclusive, quem fez esse laudo da guarita, se eu não me engano, acho que foi você. Que foi chamado. Então, né? você não chamou um técnico, chamou o técnico. Chamei o técnico, o perito, né? Não. Porque é questão de segurança. Você já imaginou esse porteiro que fica dentro dessa guarita, se essa guarita vier abaixo? Foi uma guarita que ela teve algumas fissuras, né? Não chegou nem a dar trincas na guarita. Ela estava com movimentação, né? E foi realmente... E assim, teve uma noite que o porteiro interfonou na portaria central e falou: não quero ficar dentro da guarita porque eu estava lá e escutei um estalo. E ele saiu. E naquele exato momento que o porteiro me ligou e falou: dona Letéia, ele disse que escutou um estalo. De madrugada é silêncio. Eu falei: eu não tenho dúvida de que ele escutou um estalo. Não vai mais ninguém entrar na guarita e vamos, né, chamar uma pessoa para fazer um laudo. Por quê? Porque se eu destruo a guarita para construir outra, e quem agora é síndico e da área condominial sabe, isso vai ter um custo e o condômino pode pensar: opa, né, a síndica está fazendo uma obra, ela derrubou a guarita e está construindo outra. Então, esse valor eu tenho que justificar e tem que estar pautado também, porque eu respondo também pela finança. Então, olha, são várias áreas que envolvem isso. Então, eu preciso desse laudo para provar para os meus condôminos que era uma necessidade, porque aquilo estava correndo um risco. Então, tem os dois lados, né? O laudo, ele tanto vai trazer para o síndico a segurança de que ele está fazendo a coisa correta na área de engenharia, como também vai estar calçando ele que aquele gasto é necessário porque ele vai precisar usar o dinheiro do caixa para construir, para reparar, para reformar, né? Então, tem os dois lados aí do laudo da engenharia que vai justificar o síndico. Nesse caso, explicando melhor, eu participei desse processo. Eu realmente medi os níveis, a gente acompanhou durante um certo tempo, foi possível comprovar que realmente aquela guarita ela estava realmente inclinando cada vez mais por um problema de fundação dela, porque ela era apoiada diretamente no solo, né? E afinal eu recomendei que ela fosse demolida e fosse construída uma nova. Foi no mesmo lugar, aí foi construído de uma maneira correta, já de acordo com a apoiada de uma maneira que estivesse de acordo com o tipo de solo que você tem lá na região. E no final deu tudo certo. Eu não sei se você conseguiria colocar a foto do antes e depois da guarita para as pessoas poderem ter ampla visão do que a gente está falando. Porque quando você vê a foto da guarita, ela inclinada e depois ela pronta, né, ela reta, você vê que realmente o quanto ela estava inclinada, né, quando foi interditada e demolida para construir a nova. Eu vou falar com a produção do programa para quando isso aqui for editado para passar no vídeo, não apenas no podcast aqui no rádio, né, a gente possa colocar essas imagens e mostrar isso que nós estamos falando. E um outro ponto que acontece muito também não é que a peça, não é que toda edificação ela se incline como aconteceu com a guarita, às vezes é só a laje. É um problema. Ela como um todo tá ok, mas o apoio tem alguma deficiência que uma laje, uma viga, ela começa a embarrigar, começa a fletir, ter esse tipo de problema. E a flexão de uma peça de concreto, flexão que eu falo é o embarrigamento. É embarrigamento ou embarrigagem que a gente fala? Embarrigação? Olha, eu acho que não sei te dizer o ato termo de embarrigar, técnico. O ato de embarrigar, né? Ele... Acho que é embarrigagem, né? Não sei, é palavra inventada. Bom, de qualquer forma, quando isso acontece, ela pode ser uma coisa normal. Tanto que quando se faz o projeto de uma estrutura, você pode calcular a deformação máxima que aquela peça pode ter. A gente chama isso de flecha, né? Isso ela varia com a dimensão da peça, com a distância que ela está dos apoios, se está bem no centro do vão, se não está. Então isso pode ser calculado antes. Existe uma flecha máxima que é admitida para uma estrutura. Agora, tem hora que ela passa. Se você for no MASP,
aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, você vai ver que aquela laje lá do museu, ela é totalmente embarrigada, né? Mas ela foi calculada para ser assim. Ela tem um sistema de apoio com tirantes, é concreto protendido, tem toda uma justificativa técnica para ela ser assim e poder ficar assim. Agora, quem tem que te analisar isso não é você, tem que ser um técnico mesmo, que vai ver se ali está dentro do normal ou não, né? Eu acho esse assunto muito sério, realmente. É muito sério essa questão de engenharia, né? Porque é questão de segurança. Jurídico também é. Né? Tudo é muito sério. O condomínio ele tem que ter um profissional técnico nessa área de engenharia. Não adianta. Engenheiro e advogado, o condomínio precisa ter. Precisa ter o advogado, não é por causa de processos como os condôminos. Mas nem tem processos, não tem... Não, mas ele precisa dar esse também apoio para um síndico, né? Eu sou advogada, então eu já tenho... a minha assessoria, sou eu mesma, né? Eu também uso dos advogados, mas eu já tenho um conhecimento. Mas o síndico que não tem, né? E é importante que ele tenha essa assessoria para dizer o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal, até que ponto, né? É muito importante. Eu não abro mão da assessoria técnica justamente por conta da responsabilidade e por prevenção, né? É ato preventivo você se recorrer a um engenheiro para poder fazer aquela manutenção, aquela obra, aquela construção. Hoje são tantos prédios, tantos condomínios, né, que estão sendo entregues aí. São Paulo é um polo condominial. Então, o engenheiro da construtora, ele precisa também ser consultado nos primeiros anos que se entrega, porque eu sou síndica de um condomínio que é um condomínio novo e tem coisas que eu não sei dizer e que engenheiro de fora, quando a gente solicitou, igual, vou falar um exemplo rapidinho, cobertura. O morador da cobertura quis colocar uma piscina. Pode colocar uma piscina na cobertura se ela não estava no projeto original? Ele veio solicitar e ele trouxe uma RT já com documentação toda autorizada pelo engenheiro dele. Mas eu falei, olha, eu preciso consultar um engenheiro da construtora para eles me falarem se a estrutura desse prédio pode ter uma piscina. Porque nesse caso o engenheiro dele disse que podia. Como é que eu vou virar e vou falar para o engenheiro? Eu não sou técnica. Como é que eu vou virar e vou falar assim, não vou autorizar. Se ele está fazendo um cumprimento legal, ele está tendo um cumprimento legal, né? Chegou uma perguntinha aqui do Vinícius de la Torre, daqui de São Paulo. Vamos lá, Vinícius. Ele pergunta: a parede que divide meu apartamento do meu vizinho trincou e os blocos se deslocaram para o lado. Pelo que eu entendi, os blocos se deslocaram ou para o apartamento dele ou para o outro. O engenheiro foi chamado e disse que não era nada de grave. Como não era? Por que aconteceu isso? Vinícius está revoltado. Bom, Vinícius, é o seguinte. Uma trinca desse tipo, ela pode acontecer por vários motivos. Tá? Pode ser um problema mais sério ou não. O que ocorre muito nos prédios novos, eu não conheço o seu, não posso dizer se foi exatamente isso, mas é o seguinte, se usa muito hoje o revestimento de gesso aplicado em cima dos blocos. O gesso é um material muito, mas muito rígido. Ele não tem elasticidade nenhuma para acompanhar as movimentações estruturais. Então, qualquer movimentação que pode ter havido na estrutura pode ter pressionado esses blocos se movimentaram um pouquinho para o lado, como você falou, e aí o gesso se desprendeu da parede. Pode ter sido isso. E se o engenheiro foi chamado e concluiu que não era nada de grave, muito provavelmente a coisa ficou circunscrita a uma movimentação da própria alvenaria e o revestimento que se soltou. Mas é interessante ouvir sempre uma segunda opinião, né? Que pode avaliar, assim, abalizar melhor o que o primeiro engenheiro falou.
tá? Mas eu não descarto que realmente não é para você ficar tão revoltado assim. Pode ser, é bem possível. Eu já vi muitos casos que também tomaram um susto. Um síndico, inclusive, chegou a evacuar uma torre inteira, aqui próximo de Interlagos, porque ele se assustou com esse tipo de situação. Me chamou correndo, chamou a Defesa Civil. Os dois casos, tanto eu quanto a Defesa Civil, e como engenheiro da construtora também descartaram que era um problema grave, mas foi só um susto inicial, que também ninguém se pecou pelo excesso nesse caso, mas foi bastante salutar, porque deixou todo mundo tranquilo. Respondido, Vinícius, mande seu endereço para você ganhar uma linda caneca como essa aqui, lembrança aqui do programa. Zé, vamos dar mais uma pausa. Eu vou pedir para lembrar vocês, compartilhem, dê um like, como a Letéia nos explicou que é importante dar o like, tá? Se você quer receber notificações, ativa o sininho, e até daqui a pouco com a terceira parte do nosso bate-papo, do nosso O Perito Podcast com a Letéia Meira.